Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 9, publicado em 9 de março de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é mecanismos de defesa do Enneagrama. Os mecanismos de defesa psicológicos, muito descritos já pela psicologia, e que são muito importantes para a gente compreender de forma associada aos 9 tipos, porque embora nós usemos todos os mecanismos de defesa, existem alguns que a gente usa muito mais por ser do tipo que a gente é. E isso nos ajuda tremendamente a entender como a gente funciona dentro daquele nosso tipo do Enneagrama. Vou começar dizendo que o mecanismo de defesa não é exatamente parte da estrutura da personalidade, assim como a paixão, a fixação, que a gente já descreveu em episódios anteriores. Lá, a paixão, a fixação, eles estão dentro daquele centro de inteligência, o emocional, o mental, e eles fazem parte daquilo que é mesmo a estrutura de como funciona o nosso ego. O mecanismo de defesa não é exatamente estrutura, é como se ele fosse mais o processo a partir do qual esse ego se mantém intacto, se mantém no lugar. O mecanismo de defesa defende a personalidade para ela não desmoronar. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que nós precisamos de uma personalidade para crescer na vida, para se desenvolver, para sobreviver aqui no mundo. E o mecanismo de defesa faz a gente funcionar de um determinado jeito que acaba dando certo, de diferentes maneiras. E a criança, lá no início, ela precisa desses mecanismos de defesa por algumas razões que, aliás, eu vou procurar aqui falar enquanto eu descrever os mecanismos de cada tipo. Mas o problema é que, do ponto de vista de um adulto que quer fazer trabalho interior, aí não tem jeito. A gente tem que, ao descobrir o nosso tipo do Enneagrama, ser capaz de ver o quanto aquele mecanismo de defesa específico da minha personalidade acaba interrompendo a minha caminhada de crescimento. O quanto, se eu não mexer com ele, a minha personalidade vai continuar muito rígida. E ela não vai sair muito do lugar, por mais que eu tente. Pode ser que eu faça muito bom trabalho sobre o instinto dominante, o instinto reprimido, o subtipo, a paixão, a fixação, mas não mexendo um pouquinho no mecanismo de defesa, eles voltam. E eu não consigo ir além dessas coisas que eu estou vivendo até hoje. Eu não consigo transcender, né? Mecanismo de defesa, imagina uma espécie assim, um grupo de soldados que estão protegendo esse castelo chamado personalidade, nome do castelo. E esses soldados têm assim a ponte que eles elevam, tem canhões que eles atiram contra os invasores e uma série de outras táticas aí militares, né, para poder deixar a personalidade no lugar e nada ir vir mexer com ela, né? Isso é um pouco de como funciona o mecanismo de defesa. Mas além disso, se eu comparar a paixão do nosso tipo do Enneagrama com o mecanismo de defesa, é como se a paixão fosse assim o desejo de e o mecanismo de defesa é o que vai lá e faz algo associado a esse desejo. Então, vou dar um exemplo aqui. Lembrando que a paixão é o vício emocional central nosso. E tem um episódio que a gente falou só disso. Imagina o tipo 4 do Enneagrama. A paixão é a inveja, tá? A inveja, o tipo 4 vai sentir falta de algo, né? Vai desejar muito aquele algo, vai ter um grande desejo, aí ele vai olhar para fora e vai achar que viu esse algo lá fora, em algum lugar ou em alguém, né? Ou até mesmo no eu anterior dele do passado, ou no eu futuro idealizado, mas ele foi para fora e
e viu o que ele acha que falta hoje aqui dentro. Se fosse só isso, não seria nem inveja, é o que a gente chamaria de cobiça. Mas o 4 não para aí, ele quer trazer isso para dentro dele, para experimentar, né, isso que ele está vendo lá fora. Então, como é que ele traz? Aí ele usa um mecanismo de defesa específico do tipo 4, que se chama introjeção. É o quê? Eu trazer para dentro o que está lá fora. Eu trago para dentro de mim e experimento. Então, a paixão da inveja desejou muito aquilo, mas foi o mecanismo de defesa da introjeção que foi lá e trouxe para dentro. Então, isso é um pouco a diferença de como é uma paixão, como funciona uma paixão e como funciona ou é um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa também é altamente inconsciente. Muito inconsciente. E extremamente rápido. Assim, bum, 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 bum. E na hora que viu, já foi e a gente continua fazendo. Tá o tempo inteiro operando, tá lá defendendo a gente permanentemente. Não dorme praticamente. Não, dormir até que o mecanismo de defesa abaixa um pouco a guarda, pelo menos na maior parte. Mas, enfim, o mecanismo de defesa, para quem faz trabalho interior, precisa ser desligado, temporariamente que seja, para a gente ter uma experiência maior, assim, a gente conseguir baixar a guarda, literalmente, para aí poder experimentar alguma coisa nova, para aí a personalidade, assim, no centro emocional inferior da paixão, no centro mental inferior da fixação e outras coisas desses centros, poderem, então, dar uma desmoronada, mesmo que temporária, para aí eu experimentar os centros superiores, que, aliás, a gente vai falar nos episódios seguintes já, tá? Mas, é, assim, sem mexer com o mecanismo de defesa, não dá. A gente precisa dar uma dissolvida nessa cola. Então, o mecanismo de defesa é a cola da personalidade, que mantém a personalidade lá funcional e rígida, né? Rígida. Bem, o mecanismo de defesa fala de algo adaptativo e que é saudável no início da vida, como eu dei a entender já aqui, já falei um pouquinho. Por quê? Porque existe uma dor que a gente precisa lidar, que ou foi insuportável, a gente temeu que seria insuportável, e eu precisei usar essa defesa, né? Isso acontece com todos nós. O problema é que lá na frente ele vira um grande hábito, principalmente os mecanismos de defesa ligados ao nosso tipo. Uma das grandes vantagens do Enneagrama é dar foco para o nosso trabalho de desenvolvimento. Então, embora nós tenhamos lá as 10 ou 15 mecanismos de defesa, cada linha define um grupo de 9, 10, 15, embora tenhamos todas elas, a gente acaba tendo algumas que são centrais, que são muito mais presentes, que estão lá o tempo todo e que são as estratégicas para manter minha personalidade no lugar. E, portanto, se eu quiser ir além da personalidade, são aquilo que eu preciso mexer, né? É o meu alvo de trabalho interior, né? Mas virou habitual e começou a defender demais o ego e ficou muito insistente, tá lá o tempo todo, aí virou um problema, né? Porque não é mais uma coisa de eu ser criança e precisar me defender. É algo de eu só não deixar minha personalidade ser flexibilizada, né? Tem um livro que, infelizmente, eu não acho que está traduzido para o português, que é do Joseph Burgo, que é Why I Do What I Do. Seria Por que eu faço o que eu faço, né? E eu sei que tem em espanhol também, mas acho que não em português. Eu gosto muito desse livro, eu vou usá-lo um pouquinho aqui em algumas definições. E tem um outro livro que é muito importante assim no estudo, por exemplo, da psicanálise, que é da Nancy McWilliams, que se chama, e aí tem em português, que se chama Entendendo a Estrutura da Personalidade no Processo Clínico. Na verdade, esse é o subtítulo. O título é Diagnóstico Psicanalítico. Diagnóstico Psicanalítico entendendo a estrutura da personalidade no processo clínico. No Brasil, se eu não me engano, a editora é ArtMed, tá? Nancy McWilliams.
são livros de base aí de consulta, se vocês quiserem, né, para alguns desses temas e que a gente usou aqui em parte no que a gente vai falar. Mas as diferentes escolas de Enneagrama, aquelas que eu estudei quando era aluno, e a nossa escola também, muito com a ajuda da Bi, que é psicoterapeuta, a gente desenvolveu a nossa visão até de mais do que 9 mecanismos de defesa, um para cada tipo. A gente fala de mais de um por tipo, às vezes, pelo menos em alguns casos, né? E eu vou procurar falar isso. E, de novo, você vai notar, enquanto eu descrever, vou começar em um segundo aqui a descrever, você vai notar que você usa todos, né? Mas olha bem para os mecanismos de defesa do seu tipo e não fica tão preocupado assim com os demais, porque se você mexer nesses que são do seu tipo, você vai conseguir ir bem longe já, né? Não perde muito tempo, tenha foco. Esse é um pouco da mensagem do Enneagrama. E os mecanismos de defesa, claro que acabam operando um pouco mais ao redor do centro de inteligência principal nosso, o dominante nosso. Então, eu, como 5, meu mecanismo de defesa vai estar mais ao redor da cabeça, porque eu preciso proteger mais essa área que eu uso mais. E o mesmo para um emocional dominante, para um instintivo dominante, né? Os mecanismos vão estar um pouco mais ao redor daquele centro que é o dominante. De qualquer forma, aqui nesse podcast eu vou falar de mais mecanismos de defesa do que normalmente até eu ensino. Então, alô, alô, atenção, até os alunos da nossa certificação aqui e da nossa maestria pessoal lá da CPI, até nossos alunos mais avançados, vamos fazer esse podcast aqui virar material de ensino aí para vocês, tá? Vai ter que estudar esse podcast aqui, galera, porque, vamos lá, vocês vão entender por quê. Vamos começar aqui com o tipo 8. Qual é o mecanismo de defesa do tipo 8? O principal é a negação. Negação. Negação tem a ver com eu simplesmente afasto do meu consciente alguma coisa que o meu ego não quer assumir que existe. Negar a existência de algo, né? Por exemplo, negar vulnerabilidade. Não tenho vulnerabilidade. Que é isso? Nem sei o que você está falando, né? Ou falar assim, o 8 tem toda uma vontade de delicadeza. Não, eu vou negar isso. Por exemplo, ao invés de pedir desculpa, de dizer eu te amo, ou ir lá, né, e ter uma conversa, o 8 faz um gesto, né? Por quê? Porque está negando um pouco aquela delicadeza e o máximo que ele consegue fazer, a não ser que seja mais trabalhado, é um gestozinho, e aí tem que se recompor, assim, e negar, não, imagina, não tô sendo só manteiga derretida, né? Então vou negando esse meu lado interior, que na verdade é de manteiga derretida. Aliás, o 8, no fundo, é feito de manteiga derretida, o marshmallow dentro, né? O canhão, tanque de guerra, solta marshmallow no fundo, porque é o que o 8 de verdade, em essência, tem lá dentro. Bom, mas não posso mostrar, vou negar isso, não, vou ser durão e vou sair pela vida só, né, sendo mais objetivo, duro, não quero que me vejam assim. Eu vou negar tudo isso. E, além disso, ele não só nega que ele é assim, que é assado, ele também tem uma primeira reação a quase tudo de dizer não. Já percebeu? O 8, você fala alguma coisa, mesmo que ele concorda, ele fala assim, não, sim, eu concordo, mas veio a palavra não antes, entende? E tem sempre uma reação contrária. Quando ele não gostou, ele começa a resmungar, e lá depois ele não fala mais nada porque ele concordou. Né? Se não falou nada é porque tá tudo bem. Mas as primeiras reações são sempre de ser contrário, né? De não reconhecer algo. E, obviamente, o 8 também nega a dor. A dor. Por exemplo, muitos casos, gente, vocês não têm ideia da quantidade de casos que eu já vi na minha caminhada longa já com Enneagrama, 26, 27 anos, quantidade de casos que eu já vi de 8s que se machucam fazendo exercício e não notam. Tem uma contusão até grave e continua lá e aí se ferra mais ainda. Né? Negação da dor,
Negação do cansaço. Não, não tô cansado. Né, minha filha, Bia, que é 8, ela tá cansada, assim, eu falo, nossa, tá cansada, né, Bia? Não, não, não tô cansada. Daí ela levanta a cabeça assim, bum, depois ela colapsa depois, né? Mas é assim, o 8 tem essa negação de dor, de cansaço, mas outra coisa que o 8 nega é a oposição, né? Se as pessoas estão bravas com ele, que vão até boicotá-lo, ele fica mais forte ainda e fala assim: pode vir que eu dou conta. Ou seja, está negando a força da oposição, né? Também é um outro tipo de negação. E, obviamente, negação da tristeza, negação do medo, negação até da necessidade de fazer, por exemplo, o trabalho psicológico. O 8 vira e fala assim: para que eu vou mexer com isso? As pessoas que ficam mexendo com isso passam a justificar, né, as coisas por meio disso. Ah, o problema agora é da minha mãe, não meu. Então, para que eu vou fazer? Ou seja, vai negando, né, essas necessidades mais sutis, mais do lado psicológico, do lado psíquico. E alguns 8, não são a maioria, negam também a alegria. Por exemplo, eu conheço alguns 8, vários, que assim, a vida não foi muito legal com eles, né? Por várias razões. E eles não se permitem serem alegres e negam a alegria quase que como uma vingança em relação à vida, né? Ou negar a tristeza, né? Negar que existem problemas que me fariam ficar triste. E aí a raiva acaba sendo mais presente por causa da negação das outras emoções. Se o 8 investigar o que tem por detrás da raiva, vai ver que tem, às vezes, medo, vai ter tristeza, e é saudável e necessário o 8 ir lá, cavocar e entrar em contato com essas emoções menos agradáveis para ele, mais vulneráveis. Para isso, que ele precisa fazer? Ele precisa dar uma dissolvida nessa cola da negação. Mas eu queria citar um segundo mecanismo de defesa, que também tem muito a ver com o tipo 8, que é o controle onipotente. Né? Algumas linhas de psicologia citam o controle onipotente como uma defesa psicológica. Que é o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, eu aqui vou reinar, porque eu vou estar no controle e dou conta. E se eu acredito, aí eu tô, aí eu vou, né? Então, assim, eu tenho o comando desse negócio. Já vi demais os 8 usarem isso em situação de problema de saúde, por exemplo, né? De falar assim, não, eu então vou conseguir esse negócio. Eu que estou aqui no comando da minha própria recuperação. E olha, já vi muitas vezes isso funcionar, viu? De uma maneira impressionante. Realmente de impressionar os médicos. E pode ser que funcione em alguma situação, que isso tenha muito. Sabe a força de vontade do 8? Pode ser maravilhosa no dia a dia, né? Mas é um pouco do controle onipotente também. E para o trabalho interior, isso pode virar problemático. Porque se a gente acha que a gente está no comando de tudo, que a gente consegue o que quiser, aí tem algumas coisas no mundo psicoespiritual que não funcionam assim, né? Mas vamos passar para o 9. Quais são os mecanismos de defesa mais associados ao 9? Eu vou aqui citar 3. E esses 3, eles se complementam, são até meio parecidos, ok? E dizer também que os mecanismos de defesa do 9 são mais universais. A gente vai ver que todos nós usamos e bastante. Apenas eles são bem mais centrais para quem é um 9. Então, qual é o primeiro? É a dissociação. Todo mundo dissocia. O que é dissociar? É tirar a consciência de algo que é ameaçador, traumático, dolorido. Tiro a consciência, esqueço, assim, me dissocio, nem lembro. Então, por exemplo, quem tem um acidente e o trauma do acidente é tanto que ele não vai lembrar do que aconteceu. Isso é uma dissociação, né? Que é necessária. De novo, essas coisas, assim, no início da criança, são necessárias. A gente precisa usar para conseguir crescer de maneira sólida, saudável, estruturar o ego, né? Mas dissociar lá na frente o tempo inteiro vai fazer o quê? Vai fazer com que o 9 não entre, não fique em contato com a dor, com o sofrimento que é necessário para ele crescer.
o 9 vai muito para o conforto, evita o desconforto, e só parando a dissociação para conseguir ficar no desconforto, né? Porque senão é desconfortável, me dissocio, né? E aí vem a segunda coisa, que é a narcotização. Na narcotização, que é o segundo mecanismo de defesa aqui ligado ao 9, não estou falando necessariamente de substâncias. Pode ser para alguns novos, né? Comida, bebida, ou qualquer coisa que é consumido de uma maneira que faça mal porque é um vício, né? Mas pode ser muito bem alguma coisa do tipo vício em eletrônicos, ou pode ser só ficar em frente à televisão, ou ficar na rede social, ou ficar fazer palavra cruzada ou sudoku, né, mais modernamente, uma coleção de alguma coisa, ficar muito nisso. Ou pode ser até uma coisa do tipo praticar muito esporte, ou ler muito, ou fazer muito curso, né? Tudo isso pode ter a ver com narcotização. Narcotização é repetição de alguma coisa em grande quantidade e essa coisa não sendo prioritária para amortecer um problema que eu estou vivendo e amortecer a minha raiva em relação a esse problema. Então, assim, o 9, super frustrado com coisas no trabalho, no fundo, ninguém sabe, querendo matar algumas pessoas, ele vai lá e corre por 4 horas no fim da tarde e fica ok, fica legal, tal. Isso é um pouco da narcotização, embora tenha a ver também com outro mecanismo de defesa que vem na sequência também para o 9, né? Mas acho que vocês entenderam. Narcotizar-se é perder a consciência de algo importante que está acontecendo ao, ao se dedicar a alguma coisa menos importante em grande quantidade de tempo. E o terceiro mecanismo, que é esse que eu citei agora, é a sublimação. Também vejo de maneira muito associada ao 9, embora todos nós tenhamos. Sublimação é lidar com situações estressantes ou traumáticas, por exemplo, descarregando esses sentimentos negativos ligados a ela, né? Por exemplo, descarregar a raiva ao ir dar soco em travesseiro, né? Dar porrada em travesseiro. Então dá um grito para descarregar a raiva, mas assim, é para sublimar, né? Fazer algo repetitivo para aliviar a emoção. Então a sublimação não está muito longe da narcotização e da dissociação. De qualquer forma, essas três coisas é que são os mecanismos principais de defesa do 9. E lá no início, essas defesas foram importantes para sobreviver ao trauma, né? Que todos nós temos traumas. E outra, vamos lembrar que vir para esse mundo, e vou usar uma palavra aqui, encarnar, né? É traumático, porque a gente vem de uma consciência mais ampliada, um lugar melhor, e cai aqui nesse território de muito problema. Então isso já é um trauma, né? Esse processo aqui de a gente nascer aqui e ter sempre problemas de família, de sociedade, problemas de todos os tipos. Então faz parte da vida a gente narcotizar. Aliás, assim, por que a gente não lembra de coisas na primeira infância, 1, 2 anos? Claro, tem a ver com desenvolvimento cerebral, tal, mas tem muita coisa também que eu vou deixar passar de maneira narcotizada, né? Enfim, e eu não falei para o 8 como é que é no início, como é que o 8 usa a negação no início, né? E o controle onipotente. É mais assim, se eu tiver aqui para uma batalha, é útil eu me sentir forte e não me concentrar nas minhas fraquezas, né? Então, para isso, eu vou negar as minhas fraquezas na hora que eu tiver aqui para a batalha. Então, imagina um bebê, uma criança cheio de medo de dar os primeiros passos e cair, não conseguir. Tem uma hora que ele tem que esquecer esse medo e entrar nessa coisa de uma certa negação do medo e ir para conseguir ir, né? Senão não vai andar nunca, não é isso? Então, isso é o lado bom do início. O problema é que a gente leva esses mecanismos de defesa para outro nível, e leva para a adultez, né? E leva para só defender o ego depois e não crescer, não se transformar.
Falemos então do terceiro tipo instintivo, que é o tipo 1. O mecanismo de defesa central é a formação reativa. É uma defesa super interessante para se ensinar. É assim, a gente forma uma reação contrária ao impulso de prazer. Então, Freud já explicava que todos temos impulsos por prazer, né? E isso é uma coisa definidora do ser humano. E aí a gente precisa dar vazão a alguns desses impulsos, porque senão ninguém aguenta, né? A gente quer relaxar, por exemplo, né? Pode ser prazer de qualquer tipo aqui. Vou falar desse do relaxamento. Eu preciso disso. Se eu tiver só uma vida dura, opa, onde eu vou parar, né? E todo mundo vem e fala assim: ah, agora eu tô cansado, acho que eu vou dar uma descansada. Mas pro um, principalmente, surge uma força falando assim: não, não pode descansar. Agora você tem ainda que fazer o dever. Tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, fazer aquilo. Então, ele forma uma reação contrária, formação reativa, àquele impulso de prazer. E assim o um faz o tempo todo. Quando vem um impulso de prazer, ele joga uma força no mínimo de igual intensidade, mas no sentido oposto, para combater aquele impulso de prazer e não se permitir. Então, isso aí ele vai se negando, não na negação, mas vai não dando vazão a esses impulsos de prazer que ficam lá contidos, reprimidos, e eles vão aumentando o quê? A tensão corporal, né? E aí ficam cada vez mais contidos. E o um vai querendo mais e mais isso, e mais ele vai ter que ficar tenso para ir contra isso. Não é à toa que o tipo 1 é talvez o tipo mais tenso no corpo, né? Que tem mais assim rigidez corporal, né? É, agora, a formação reativa também tem a ver com transformar algo que a gente sente no seu contrário. Então, um exemplo: raiva. Né? Eu sinto raiva, mas não, eu não vou ficar mostrando que eu sinto raiva. Aí o que faz o um vai se tornar mais educado, mais excessivamente educado. Ou, por exemplo, nossa, tô querendo muito isso, tô querendo agora um sorvete, mas não vou, não posso, tem açúcar, né? Ah, não. Então, fico contido e eu falo assim, vou virar uma pessoa perfeita na dieta que eu vou fazer. Ou seja, eu vou pro oposto. Para raiva, eu vou ficar super educado. Para o prazer, eu vou ficar muito contido, né? Se eu tenho pensamentos de ódio em relação a alguma pessoa, eu vou ficar super educado com essa pessoa, né? Por exemplo, casos e mais casos que a gente ouve nos nossos cursos, né? O um que teve uma relação complicadíssima com a mãe e com o pai ao longo da vida, o pai e a mãe erraram pra caramba, não foram bons pais e mães, aí chega no fim da vida, um tem que cuidar da mãe e do pai, vai lá fazer o trabalho, mas fica esse paradoxo dentro que eu tenho que fazer o bom trabalho enquanto cuidador, mas ao mesmo tempo eu não consigo porque eu estou sentindo muita raiva, né? Então tem essa dinâmica em todos nós, mas que no um fica pior, né? E aí como fazer? Tem que conseguir permitir alguns impulsos de prazer um pouquinho mais, né? É, a tensão não é só muscular e corporal, é muito, mas ela também é uma tensão psicológica, né? E, aliás, queria falar, eu falei de Freud, a Ana Freud, é uma grande, a filha do Freud, ela explicou muito bem os mecanismos de defesa, né? Tem materiais dela absolutamente brilhantes disso. De qualquer forma, no início, a formação reativa é muito importante, por quê? Para que na linguagem freudiana a gente não só vá respeitando o id, que é o impulso, assim, né? No id, a criança iria lá para o meio da rua e seria atropelada, só porque ela quer correr, né? Então eu tenho que criar um ego, né? Que é uma apara em relação a isso, uma barreira, e tenho que criar um superego, que são regras da sociedade, né? Então, vamos dizer que a formação reativa está a serviço de tudo isso. Mas tem um segundo mecanismo de defesa aqui do 1 que eu quero citar rapidamente, que é a expiação, com X.
né? Expiação, que é assim, eu fiz alguma coisa ruim e eu vou me punir agora mesmo pagando pelos meus erros o mais rapidamente possível, aí meu erro vai talvez ser apagado, esquecido, né? É a expiar, assim, eu querer me livrar. O que tem um pouquinho a ver também, assim, ai meu Deus, fiz isso, deixa eu lavar a mão aqui agora, rápido, não sei o quê. Não tô falando da coisa do toque, eu tô falando, ai meu Deus, eu preciso me purificar, né? Então a expiação também me parece muito associada ao ponto 1 do Eneagrama. E claro que o 1 reprime, né? Mas isso é alguma coisa que eu vou falar agora, principalmente no tipo 2, porque o mecanismo de defesa principal do tipo 2 é a repressão. Então, como é que a repressão opera para um tipo 2? É assim, todo mundo tem necessidades, né? Mas eu vou ignorar e esquecer as minhas. Essas necessidades não virão à minha consciência. O que eu mais quero na minha vida, por exemplo, eu quero mesmo uma relação, um relacionamento, mas eu não consigo ver isso. Eu vou fazer tudo menos ir para um relacionamento. Ou o que eu mais quero é me livrar de carga de trabalho. Não, não vou ver isso. Eu vou ignorar, esquecer e continuar vivendo a minha vida. Eu reprimo a minha necessidade. Eu relego à inconsciência as coisas mais ameaçadoras para quem? Não para mim, para o meu ego. Por exemplo, se no trabalho eu sou muito querido, todo mundo me valoriza, como é que eu vou parar de trabalhar? Embora talvez eu precise, por uma razão de saúde, de equilíbrio de vida e outras coisas que eu quero fazer, né? Como é que eu vou parar? Não, seria ameaçador para minha personalidade eu parar. Então eu relego à inconsciência esse lado da vontade de parar, né? Ignoro e esqueço, reprimo, né? O 2 experimenta uma emoção específica dele, mas aí vem uma ansiedade de que essa emoção vai fazer o outro me rejeitar, né? E eu não posso, eu tenho que te fazer gostar de mim e, portanto, eu tenho que te agradar e deixa essa emoção minha para lá, né? As pessoas, por exemplo, não gostam de gente brava, sabe? Então o quê? Não vou sentir raiva, né? É um pensamento primeiro, mas depois fica inconsciente, reprimido. Raiva? Que raiva? Não existe raiva, né? Eu sou um cara legal, né? E aí, por exemplo, pode ser também que descarregue um pouco a raiva de outras maneiras, mas principalmente não acesso. Ela ficou lá reprimidaça, né? E aí eu não posso mais acessar e sentir isso, manter enterrado. Então, na repressão, diferente da formação reativa, fica lá invisível e não vem à tona. O drama da formação reativa é que ela vem à tona e aí o sente que quer alguma coisa e não se permite, ele se sente mal, se sente sujo, errado por querer aquela coisa, porque veio à tona na formação reativa. Na repressão não vem à tona, fica lá enterrado, né? E quando a gente pergunta assim pro 2, quais são suas necessidades? Ele faz silêncio, né? Ele não sabe quais são, porque estão reprimidas, né? E eu só vejo as coisas pelo prisma dos outros, né? Assim, eu sei quais são a minha necessidade de que o outro esteja bem. Peraí, isso não é sua necessidade. Quais são as suas? E além disso, o 2 reprime também cansaço, dor, necessidades, né? Para não se frustrar, né? No início, a repressão é boa para lidar com as limitações naturais da vida. A gente não pode apenas ser o centro o tempo inteiro. Claro, como crianças, natural, bebês pequenos, natural que sejamos, mas aí tem que ter limites, tem que ter outras coisas e eu tenho que reprimir aquela minha vontade e para, né, poder me socializar, poder estar nesse mundo em que eu não vou ser sempre o rei ou rainha, né? Então é isso. E o 3? Quais são os mecanismos de defesa do 3? O principal, que também é bastante universal, e aqui é outro tipo do triângulo interno do Eneagrama, se você olhar o diagrama do Eneagrama, tem um triângulo no meio, e o 13, o 9 e o 6 estão nas 3 pontas do triângulo. Então, qual é o principal mecanismo de defesa do 3? É a identificação, mais global, assim, que é o quê? Tornar-me quem eu não sou. É mais ou menos assim.
eu me identifico com aquele professor porque eu acho ele muito bom. A hora que eu vou ver, eu já estou seguindo a carreira dele, eu estou falando igual ele, gesticulando igual, né? Ou, por exemplo, eu me identifiquei muito com meu pai, aí eu vou seguir os passos dele, né? No início é fundamental a identificação. Se a gente não tiver alguém para se identificar, a gente não se torna alguém, né? Tem alguns pouquíssimos casos muito tristes na história da sociedade mundial em que o ser humano, assim que nasceu, perdeu contato com outros seres humanos e sobreviveu, por exemplo, com a ajuda de animais, sendo amamentado por um animal, alguma coisa assim. Bem, esse ser humano não consegue recuperar a qualidade humana. Não dá, porque ele não se identificou com outro ser humano. É fundamental a gente olhar, aprender como é viver como humano. É um pouco do nosso lado primata, do macaco, né? O macaco vê, o macaco faz, né? E a identificação é fundamental. Só que o problema é levar isso para o resto da vida e acabar fazendo seu uma coisa que não é sua. Eu me identifico com aquela pessoa que eu admiro, que virou um modelo para mim, role model, aí eu me adapto e viro aquilo. Mas é para você? Será que é realmente o que você quer? Né? Então, cuidado aí se você for tipo 3 com excesso de identificação. E se você se identifica com isso e aquilo outro, quem é você afinal? Né? Que é um dos temas aqui principais que o 3 tem que pensar. Agora, tem um segundo mecanismo de defesa para o 3, que eu acho que existe para todos também, mas eu vou citar como 3, é a compensação. Então, por exemplo, se eu tenho uma insegurança em uma área da vida, ou se eu tenho uma falta de aptidão nessa área, falta de conhecimento, ou se, sei lá, não tenho sorte nessa área, eu vou dedicar minha atenção a outras áreas, eu vou tirar a atenção disso. Então, o 3 faz isso tipicamente assim: no relação não tá boa, eu vou pro trabalho, vou afundar minha cabeça no trabalho e trabalhar mais. Vou compensar em alguma coisa que eu sou bom, alguma área, ou numa competição minha, algo assim. Tenho que compensar, e mesmo no trabalho, não tá indo bem? Então, sei lá, eu vou dar aula, não sei aonde, que vão me admirar, eu vou compensar. Então, esse mecanismo da compensação que existe para todos nós, estou colocando aqui como algo mais típico do tipo 3, tá? O 4 eu citei no início, né? Introjeção como mecanismo de defesa. A introjeção é o oposto da projeção, que eu vou citar no ponto 6. Na projeção, existe algo interno que eu coloco no externo. Eu acho, assim, eu imagino que o que eu estou sentindo aqui não é meu, é lá fora, é daquela situação, da outra pessoa, enquanto na verdade é meu. Eu tiro de mim e jogo lá fora, projeto. Na introjeção é o oposto. A introjeção tem algo que está lá fora que eu trago para dentro de mim e agora não acho que é algo lá de fora. Eu acho que é algo que está vindo de mim, né? Como se fosse parte de mim. Eu introjetei algo de fora, mas isso eu sinto realmente como sendo meu. E aí eu vivo sempre no meu mundo interior, que é o que acontece com os 4. Né? Se corre o risco de viver apenas no mundo interior. E introjetam tudo. Tudo é tudo. Uma aluna do tipo 4, fazendo um retiro só de tipo 4, que eu fiz esses dias, citou uma coisa muito legal num exercício de autoobservação que a gente passou. Ela estava dirigindo e ela notou que estava diferente, que ela estava fazendo algo diferente, uma prática que a gente tinha passado. Ela estava olhando o carro e vendo o carro. Eu falei, mas como que é diferente isso? Aí ela falou, não, é que normalmente eu vejo o carro, mas estou sentindo ele aqui dentro do meu tórax. Ou seja, até um objeto como um carro, eu puxo para dentro, eu introjeto. E o 4 tenta sentir todas as coisas dentro dele. Então, introjetar tudo, tudo. Então, por isso que os 4 ficam meio sem filtro e são uma das maiores esponjas energéticas do Enneagrama, de puxar toda a energia de fora e ficar meio poluído com energia que não é dele. E muitas vezes não é energia boa, né?
porque engolir algo que não é nosso nos prejudica, né? E isso que faz o 4 trazer para dentro as qualidades das outras pessoas, né? Agora, também isso não é só com qualidades. Isso vem também com coisas que não são boas, né? E aí eu trago para dentro dor do outro e coisas que são difíceis, né? Trazer algo de fora que me machuca. Por exemplo, uma crítica de um pai ou de uma mãe, eu mantenho isso como uma voz deles constante aqui dentro de mim. Eles criticaram, isso me prejudicou, mas eu introjetei essa voz e agora eu preciso tirar de dentro de mim, né? É quase como uma identificação com o agressor, né? Numa linguagem talvez um pouco mais psicológica aqui. E claro que também com isso tudo, os 4 acabam tendo mais experiências emocionais. Então é uma falta de separação psicológica entre o mundo interno e externo, né? E no início, isso é importante para aprender a sentir e viver, né? De acordo com o que esses outros adultos na minha frente já estão me ensinando. Eles são experientes, então eu vou aprender com eles a sentir, viver. Deixa eu ver como eles estão fazendo. Ah, entendi. Né? Então, se fosse só isso, estaria bom. O problema é que o 4 torna a introjeção uma coisa absolutamente permanente na vida deles. Vamos para os tipos mentais, finalmente, começando com o 5. O 5 desconecta das emoções, né? Então, isso já é claro para você sobre o 5. O primeiro mecanismo de defesa, que tem muito a ver com isso, é o isolamento. Tecnicamente falando, o isolamento é criar uma separação completa entre coração e cabeça, e o que eu teria que sentir, opa, eu jogo aqui para cima na minha cabeça e penso a respeito só. Desconexão do coração. É um isolar o coração da cabeça, né? Por uma fita isolante entre os dois. Isso é o isolamento. Agora, é claro que o isolamento também tem consequências do tipo: eu vou me isolar fisicamente, precisar do meu tempo. Eu vou construir uma bolha ao meu redor que vai dar a sensação que eu estou sozinho até em público, né? Ou o principal aqui, um isolamento afetivo. Então, quando a gente sente que alguém nos feriu, assim, nos magoou, o que o 5 faz? Ele corta a conexão afetiva com essa pessoa em menos de um segundo, né? Deixa de sentir por essa pessoa. E tem que ter uma enorme retirada de campo para se proteger, né? E é muito rápido. E às vezes, se deixar, se o 5 não tiver consciência, ele vai ficar lá e não vai voltar mais, né? Precisa de uma reconexão por meio até de discutir o que aconteceu, e aí o 5 começa a sentir de volta, né? Precisa ter muito esforço para voltar a sentir. Eu que sou 5, que o diga. E também uma desconexão com a vida, né, gente? Não só uma desconexão da ferida. É até respirar menos, respirar mais lá dentro, né? Então, tudo isso tem um pouco a ver com o isolamento. Mas claro que tem um outro mecanismo de defesa aqui, que é a intelectualização, que é experimentar a vida a partir da cabeça. A cabeça sendo intermediária de tudo. Ao invés de eu fazer um processo com as minhas emoções, eu vou tentar entender as minhas emoções. Só vou falar sobre elas, né? E vou fazer um processo só analítico, que no fundo não vai me transformar. E claro que, em alguma medida, todos os 3 tipos mentais do Enneagrama, o 5, o 6 e o 7, intelectualizam. Talvez o 5 um pouco mais aí, né? E também os outros perfis do Enneagrama podem intelectualizar de vez em quando. Mas, ó, ninguém compara com 5 nisso aí, viu? E, por fim, um outro mecanismo de defesa que é a compartimentalização. Criar compartimentos, gavetinhas, separar as coisas, lidando assim com o que eu acho que é ameaçador ou quando tem excesso de coisas que me deixam assim cansado, né? Então, separar ideias sentidas como incompatíveis em caixas diferentes, né? Então, por exemplo, tenho 2 ideias que são contraditórias. Eu ponho em 2 caixas, né, para não precisar lidar com esse paradoxo. Ou, no caso do 5,
Eu estou trabalhando, tem todos os assuntos do trabalho. Saí do trabalho, fui para casa, fechei esse compartimento. Quando eu cheguei em casa, não quero falar de trabalho. Se alguém me pergunta, e aí, como foi hoje? Eu falo, bem, monossilábico, né? Para não falar disso, eu já fechei aquele negócio, agora não quero voltar, agora é outra caixinha. Então vou colocando em caixinhas para me sentir mais seguro, né? Mais confortável, né? E isso tudo é uma proteção no início lá da criança contra a intrusão e contra também a negligência, né? A falta de. Mas depois, lá na frente, acaba sendo o que o 5 faz para se manter naquela personalidade de retirar o time de campo. O 6, como eu falei já, é o mecanismo de defesa da projeção. Tem um outro que eu vou citar já, mas a projeção é muito central. E a projeção é mesmo que nem ter um projetor na cabeça, um projetor de PowerPoint, em que ele fica passando numa tela imaginária na minha frente filmes, só que para os 6 são filmes mais de terror, de suspense, né? E aí eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, ou que a outra pessoa que está lá na frente é alguém que eu não posso confiar, uma pessoa perigosa que me quer mal, porque eu estou vendo aquele filme. Mas o projetor, o cabo do projetor, está ligado em mim. Ou seja, tudo começa com o meu medo. O medo é meu, eu deveria assumir, tô com medo. Mas como eu projeto, e projetare é o eu fora, o eu lá fora, né? Como eu jogo o meu eu para fora, aí eu não vejo que é o meu medo. Eu acho que é a situação que é ameaçadora, que a pessoa é que não é confiável. Então eu não honro, não assumo responsabilidade pelo meu medo. Eu falo que o problema é externo. Projetei. Ou projetar, por exemplo, a minha mãe na minha esposa, né? Ou seja, eu quero na minha esposa coisas da minha mãe. Então eu estou projetando. E o 6 é mestre em fazer. Todos nós fazemos. Projeção é bem central para todos nós. E os tipos do triângulo, de novo, tem mecanismos mais universais e outros conteúdos mais universais, mas o 6 é o que tem a projeção no centro mesmo da personalidade deles. Então, eu atribuo algo meu a outra pessoa. Pode ser tanto coisa ruim quanto coisa boa. Por exemplo, eu tive um pensamento ruim em relação àquela pessoa, mas eu falo, essa pessoa é que está querendo algo de ruim comigo, né? Mas eu não vejo que eu que tive primeiro o pensamento. E a projeção de algo bom é, nossa, aquela pessoa é tão competente, né? Na verdade, eu tô me vendo no espelho, eu sou competente e eu não consigo, eu tô olhando aquela outra como mais competente. Aliás, é por isso, projeção de algo bom, que o 6 não assume a própria autoridade, ele quer que o outro assuma a autoridade, né? Projeção da própria força, da própria autoridade. E o segundo mecanismo de defesa do 6 é a cisão, ou clivagem, que é outro nome dela em português, né? Splitting em inglês. O que é isso? Quando a gente é pequeno, uma criança pequena não consegue ver o bem e o mal em uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Ela não pode ver isso. Vai ver nos pais que os pais são maus? Não dá. Então eu tenho que fazer a cisão. Ou é bom ou é mal. Então eu vou ver a mãe e o pai como bons, porque senão aí o mundo vai ruir. E aí o que eu faço? Eu passo a me ver como mal, né? Então assim, minha mãe foi horrível para mim, todas as maneiras, mas assim, a culpa foi minha, né? O problema foi meu. Ela foi maravilhosa, apesar de ter sido horrível, né? E eu que fico, que tenho todas as minhas deficiências, né? Que é algo que o 6 acaba pensando muito bem. Aliás, o padrão de culpa que muitos 6 sentem, né? Vem um pouco daí. Então, na vida adulta, é muito importante aprender a trabalhar com a ambivalência do mal e do bem e do mal vivendo, coexistindo dentro de cada um de nós. Porque é assim que é, né? E assim, isso hoje explica a sociedade, né, gente? A divisão política, que o outro é só errado, ou as guerras, até em disputa esportiva, o meu clube contra o seu clube, né? Então,
na cisão a gente fica separando só o bem e o mal, o que é bem infantil, né? No início, claro, a gente precisa projetar nos outros e precisa fazer essa cisão. Precisa projetar no outro o quê? As nossas questões, tal, para que o outro nos dê empatia e aí que ele possa imaginar o que eu estou sentindo e eu imaginar o que você está sentindo. É desenvolvimento da empatia. Mas, levando isso para o resto da vida, aí o 6 fica preso no ego dele, né? O tipo 7. A gente deixa o 7 para o final, sabe por quê? Para o 7 conseguir lidar mais com a ansiedade, viu, 7? É uma coisa assim de trabalho interior para vocês, tá? Agora, a racionalização que eu acabei de fazer, racionalizei o que eu, né, porque que o 7 vem no final. Racionalização é típica do 7. O que é a racionalização? É a gente achar justificativas que vão parecer boas razões, mas que é a justificativa furada, no fundo, para aquilo que a gente quer fazer. Ah, eu fiz isso porque é por isso, por isso, por isso. Mas na verdade é uma desculpa, né? A intenção é boa, então tá tudo certo. Será? Né? Não, isso aqui levou a alguma consequência. Como o 7 não quer ter limites, ele acaba racionalizando. Não, deixa, isso aqui não, vai ser uma vez só. Vai ser uma vez só. Não, da próxima vez a gente resolve. Né? E aí vai racionalizando, jogando o problema com a barriga para frente. Né? E entra num jogo de palavras ou de ideias. Né? Para, por exemplo, por que é ruim ser 7? Você está falando do Enneagrama, qual é o problema de fazer isso? Aliás, para que sofrer? Né? É uma palavra muito comum, que a gente ouve uma frase muito comum dos 7 quando aprende o que é ser 7. Para que sofrer? Ou seja, racionalizar todas as questões. E racionalizar até mesmo a racionalização, tá? Mas um caso típico. O 7 vai finalmente fazer terapia, mas aí começa a brincar com o terapeuta, quer dar nó no terapeuta. Né? Direto isso acontece. Né? Tá racionalizando o próprio processo terapêutico para não olhar para onde precisa. Então, olhar para os positivos, ou olhar para o outro lado, não encarar as coisas, conta com a racionalização para que isso possa acontecer. Né? Explicar algo que aconteceu, né? De uma forma assim, não, veja bem. Né? Então, por exemplo, eu estou num profundo sofrimento e luto por ter perdido alguém muito central na minha vida. Não posso sofrer, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de todo o funeral. Né? Isso pode ser o processo de racionalização. Os setes, às vezes, podem cair nisso. Né? Argumentar com o outro que está sofrendo, algo assim. E, por fim, não, vou falar mais 3 aqui, mas muito rapidamente. 3 outros mecanismos de defesa do 7, mas que são feitos por outros também. A idealização, que é a necessidade de ver algo como muito positivo, né? Desde a criança, que tem que ver os pais como sendo os heróis. Nossa, meu pai e minha mãe são o máximo. Eu idealizo porque eu preciso idealizar, mas o 7 continua idealizando o tempo inteiro. E aí tá numa relação que não é nada boa, mas idealiza a relação. Nossa, fantástico. Nos cursos, a gente ouve o 7 sempre falando assim: nossa, minha infância foi 10, não teve nenhum problema. No fim do curso já não é bem assim, né? Mas, enfim. E aí, outra defesa é a desvalorização, que vem meio como consequência da idealização. Ah, então, isso daqui realmente não era bom, mas não era mesmo, isso aqui era uma droga, vamos para frente, essa relação que não deu certo não era mesmo, não tinha como dar certo. Ou seja, vejamos depois, né, que as pessoas que a situação não deu certo, a gente vê depois que agora realmente não era para ser, então eu desvalorizo também meio como parte da racionalização. E por fim, a fantasia, que é tão típica para setes, sobretudo o set sexual, mas todos os sets fazem muito isso e muitos outros tipos fazem também. Né? Então, fantasiar as coisas. Né? Isso tudo é muito legal na infância, é importante, a gente se protege, mas na adultez não faz tanto sentido, principalmente quando isso nos impede, né, de crescer. E o Seth fica vivendo que nem um Peter Pan que quer ser eternamente jovem.
Bom, isso é a introdução aqui aos mecanismos de defesa. A gente tem retiros lá na CPI, que a gente trabalha fortemente com isso. E espero que vocês tenham gostado e que tenham aqui aprendido um pouco mais sobre como vocês funcionam nos mecanismos de defesa. Então, quero dizer também que em abril de 2023, eu e a Bi estaremos aí no Brasil. Matriculem-se se quiserem viver tudo isso na prática, nos cursos que vocês podem achar no nosso calendário, no nosso site cpenneagram.com. CP Chestnut Pies Enneagram, com 2 N's, Enneagram, sem o A, enneagram.com, com 2 N's. E também dizer que está pintando aí, ainda neste mês de março, o livro meu e da Bi, que está sendo publicado no Brasil, o livro Guia Prático do Enneagrama, que está saindo pela editora Goya. Fiquem de olho nos próximos dias, inclusive vejam aí no nosso site que vai ter um lançamento do livro, que você pode participar, tá? De qualquer forma, meu muito obrigado a vocês pelo prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial para os nossos alunos dos nossos cursos e os membros da CP Online, a nossa plataforma de conteúdos. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcast, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. Se você estiver feliz com o podcast, agradecemos se você puder fazer uma avaliação nossa em uma dessas plataformas. Se quiser rever este episódio em vídeo, pode acessar o nosso canal do YouTube, CP Enneagram BR, tudo junto. E se você tiver perguntas ou comentários, sugestões, escreva-nos no e-mail oi@cpenneagram.com. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.